Hoje você vai aprender. Hoje eu preparei para você mais do que 70 fotos. Se você assistiu meu vídeo anterior, provavelmente você ficou chocado, porque a realidade ela é muito mais assustadora do que você imagina. Então nós falamos sobre a tecnologia de energia livre do passado, falamos sobre portais, civilizações perdidas e os grandes cataclismas que vêm acontecendo periodicamente, tá? Então hoje eu preparei mais 70 fotos diferentes para você poder se antenar. Então se você não assistiu o vídeo anterior, fique tranquilo, assista este vídeo e depois assista o outro. E se você já assistiu o vídeo, esse vídeo vai complementar e muito para você. Tenho certeza que você vai ficar abismado com a informação que eu tenho para passar. Então eu vou estar passando agora para a tela do computador para você poder entender sobre essa tecnologia que foi perdida. Por exemplo, aqui nós temos essa imagem aqui, tá? Que é a Catedral Salamandra, né? É um tema gótico, mas foi constituída no ano 1200, tá? Beleza, aos olhos de quem é curioso, aos olhos de quem é turista, a pessoa vai achar bonito, vai bater uma ou duas fotos, vai embora. Agora, aos olhos de quem é cético, a pessoa começa a se questionar. Por exemplo, por que eles retrataram no ano 1200 um ser humano cuja a cabeça está dentro de um capacete que está conectado a uma roupa que parece ser uma roupa de astronauta, tá? Inclusive, né, a primeira pegada do homem à lua foi praticamente a mesma semelhança dessa bota aí. Então você começa a se questionar como é que eles tinham isso aqui no passado. Como é que eles fizeram? Será que dava para eles imaginarem? Ah, vamos imaginar que daqui a 750 anos, por aí, o homem vai para a Lua. Então ele deve usar mais ou menos esse equipamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar como será o mundo daqui a 1000 anos? Eu tenho certeza que você não consegue. Porque fizeram esse experimento no passado, na década de 60, perguntaram assim, como será o mundo em 80 anos? Aí eles desenharam carros voadores, até comida sendo teletransportada. Aí chegaram em 2020, 2021, até lá, TikTok. E aí, qual vai ser? Então simplesmente não tem como adivinhar. Não faz ideia. Você não consegue nem imaginar como é que vai ser. Então simplesmente, tá? Eu sei que é engraçado, mas a gente tem que forçar a ser engraçado, porque é meio caótico, né? Enquanto as escolas ficam em pirologia, drausiologia, né? Que é aquela teoria que o homem veio do macaco, que existiu o senhor feudal, e que sempre... vá pelo amor de 1200 anos isso aqui, os caras usando capacete, velho. Roupa espacial, tá. Então simplesmente os caras inventam história, né? Aí eu queria falar uma coisa pra vocês. Na cultura americana, tá, eles estão discutindo sobre isso aqui. Isso aqui aparece em praticamente todas as civilizações. Toda civilização maia, Egito, tudo quanto é canto, tem sempre um ser desconhecido carregando um tipo de equipamento que ninguém faz ideia do que é. Uma maleta que ninguém entende o que é aquilo. Só que, ao que tudo parece, esse ser carregando essa maleta aparece há 6.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então começaram a falar que isso aí tinha a ver com viagem no tempo, tá? Inclusive aparece Nimrod, aparece Yarro, aparece um monte de seres do passado aí, tá? Carregando esses equipamentos, né? E aí o pessoal americano tá discutindo o que se chama viagem no tempo. Eu já falei que a viagem no tempo, provavelmente ela é possível de ser feita. Porém, tem um pequeno detalhe. Deus não permite a bagunça nesse estilo no universo, tá? Por exemplo, o que mais o diabo queria era voltar no tempo e impedir Jesus de ser aquele que veio para nos salvar. Jesus cumpriu com exímio o seu papel. Então o diabo, óbvio, que se tivesse viagem no tempo, ele ia ser o primeiro a se embocar nisso aí. Então simplesmente a viagem no tempo ela é possível,
mas exclusiva e apenas para Deus. Nenhum ser com consciência consegue ultrapassar. Até porque em alguns episódios de desenhos animados, por exemplo, Rick e Morty, tá? Eu sei que você vai falar assim, o cara tá pegando como referência Rick e Morty. Não, você foi induzido a pensar isso. Eu estou falando a referência que Rick e Morty pegaram, tá? Que eles falam que existe uma polícia do tempo. E de fato existe, tá? Existe um certo tipo de anjo que está presente com Deus desde a criação do universo, cujos esses anjos eles são feitos para assentar o trono de Deus. Eles acompanham Deus. Inclusive Ezequiel falava sobre isso, as visões. Então são anjos que têm um poderio muito acima de Lúcifer, muito acima de qualquer outro tipo de ser. Esses sim são maiores que os seres humanos. E esses anjos, eles são anjos de portais. Eles conseguem viajar no tempo, mas eles não permitem outros seres passar. Tá? Então é isso que eu quero que você entenda. As visões de Ezequiel sobre a carruagem, o trono de Deus e os anjos que ele não conseguia descrever são anjos de portais que conseguem ir para o passado e para o futuro. Só que esses anjos estão amando de Deus, não fazem bagunça, não fazem rebeldia e simplesmente são aqueles que impedem qualquer outro de ir para a viagem no tempo. Vou dar um exemplo para você. Teve dois casos, de tentativa de viagem no tempo. Teve mais, tá? Mas documentados foram 2. Então eles conseguiram mandar uma pessoa pro passado, tá? Eles mandaram um cara pro passado e o cara acabou aparecendo lá em Nova York, tá? Então, tipo assim, apareceu, ele do nada apareceu em Nova York, foi atropelado e veio a óbito. Aí pegaram a documentação dele e a documentação condizia com um ano de 70 anos para frente. Não tinha registros dele e estava 70 anos para frente. Esse caso foi investigado, foi documentado e simplesmente ele já foi teletransportado morto. Então toda vez que ocorre viagem no tempo, existe algum tipo de sabotagem, tá? Por isso que aquele filme, eu vou lembrar o nome dele aqui, eu acho que é Inception, né? Que é aquele que o cara dorme, aí dentro do sonho ele vive 40, 50 anos, depois dorme dentro do sonho e vive mais tantos anos. Acho que é Inception. Basicamente é o seguinte, Deus ele tem a sua existência e ele controla, vamos dizer assim, essa festinha que esses seres fazem. Então eles não podem viajar no tempo. Por que os anjos não podem viajar? Os anjos que dispuseram dessa tecnologia. Por que eles não podem viajar no tempo? Porque se eles pudessem viajar no tempo, eles não cairiam do céu. Né? Simplesmente nós não conheceríamos as histórias dos anjos que caíram do céu, sendo eles os mais tecnológicos que existem. Eu já falei, anjo e tecnologia andam juntos, tá? Então simplesmente eles não conseguem, não é permitido, Deus não permite. Por isso que tem peleja no céu, Miguel e seus anjos não permitem que voltem no tempo, tá? Então eu sei que parece estranho para você, mas a coisa só vai piorar, tá? Então olha só, nós temos aqui a imagem desse objeto. Não me pergunte o que está escrito, não faço nem ideia que língua que é essa. Não faço nem ideia. Isso aqui provavelmente é alguma língua que se existiu no passado. E tá lá, um tipo de relógio, né? Inclusive no filme Day Live tem esse relógio, que eles teletransportam com o relógio, né? O relógio faz isso. E esse tipo de coisa que eles levam para poder fazer esse tipo de viagem. Não é viagem no tempo, mas eu acredito que são aberturas de portais dimensionais, tá? Então, alguma coisa eles usam com isso, tá? Isso está presente em praticamente todo... Isso aqui, ó, todo tipo de tecnologia. Olha para você ver, né, uma imagem antiga com esse reloginho, né? Inclusive, isso aqui não deveria existir há 4, 5 mil anos atrás. O que está fazendo ali? Pois é, pergunta pro Drauzio Varela lá, ó. Delícia, né? Com simplesmente um homem vindo do macaco, né? Então você olha lá e fala, pô, peraí, como é que o cara pode ter um relógio, um equipamento que, ao que tudo parece, leva ele para outras dimensões, né? Então as coisas começam a ficar bem estranhas. Isso está presente em todas as civilizações, né? Em todas as civilizações está presente isso. Fala, pô, que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Como é que isso aqui pode, de fato, existir? Aí a coisa começa a ficar intrigante, como essa imagem do Buda aqui, ó. Tá? Só para você ter uma ideia. Eu creio que seja o Buda, tá? Mas olha só para você ver, lapidado no meio da rocha, tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta, qual tecnologia
Hoje em dia, pelos militares, oculta talvez tenha. Mas no convencional hoje, tem alguém que consegue fazer isso? Tem alguma civilização que consegue fazer essa lapidação aqui? Ó? Olha a altura desse monumento aqui, esculpido na rocha. Tem algum equipamento que faça isso aqui? E eu não conheço. Então simplesmente são coisas estranhas. Igual, por exemplo, esse monastério aqui, ó, lá no Jordão. Ó. Os caras lapidaram dentro de uma rocha. E o detalhe que eu quero avisar para vocês é que eles não foram acrescentando peças. Eles não fizeram um buraco na rocha e foram acrescentando peças, não. Tudo é a mesma rocha. Tudo é a mesma rocha. Então tudo isso aqui faz parte da mesma rocha. Mesma rocha. Eles não fizeram um buraco e depois foram montando as coisas lá dentro, não. Tudo faz parte da mesma rocha, da mesma estrutura molecular. É impossível a tecnologia de hoje para você poder fazer isso aqui. Eu chutaria mais uns 200, 300 anos só para você conseguir, através de algum equipamento, pegar uma rocha hiperdura e conseguir, através de uma única rocha, esculpir tudo aquilo ali com níveis de detalhe. Parece que foi atomicamente a laser, né? Então, simplesmente de uma única pedra. Então a coisa começa a ficar estranha. Aí nós chegamos numa imagem aqui que eles fizeram uma semelhança, tá? Que é uma imagem dos maias, né? Então o pessoal acha que Maia, Azteca, Inca eram camponeses, né? Os caras camponeses, né? E que tinham, né, uma cultura pré-arcaica, né, de deuses, né? Ó, que interessante. Só que tem algumas imagens dos maias que é meio intrigante. Por exemplo, essa imagem aqui, desse tipo de equipamento. Inclusive eu tenho uma imagem melhor disso, deles erguindo aos céus, né? Pode ser que seja erguindo aos céus, pode ser que indo para o interior da Terra. Mas olha que imagem estranha, tá? Olha que imagem estranha. Você tem essa mesma imagem sendo refletida aqui. Como é que um povo desse, com mais ou menos 3, 4 mil anos, conseguiu pensar num equipamento desse que levaria aos céus ou simplesmente ao subsolo da Terra? Eu não faço nem ideia como é que vai para lá. Então como é que os caras conseguiram imaginar isso? Tá entendendo? Então teve algum ser ali passando informações. E aí você entra em Gênesis, na Bíblia tá lá, os santos sentinelas, que eram anjos, enamoraram das mulheres, deram origem aos giburins, aos gigantes. Só lembrando para você que anjo tem tecnologia, a cidade que é para os eleitos tem tecnologia. Inclusive, o que aconteceu com Samael, entre outros anjos, que vieram a cair na terra pelo Monte Hermon, Armon amaldiçoado, fizeram mútuos juramentos, segundo o livro de Enoque, inclusive tem um livro no canal, simplesmente eles passaram tecnologias. Foram mais de 300 anjos e cada anjo veio passando tecnologia. Então, assim, internet, você vai ver notebook, tudo isso aí já é antigo. E é o que eu falo para vocês, nós temos hoje a tecnologia chamada, né, cyberpunk. A tecnologia que nós temos hoje ela é chamada cyberpunk. Não, o cara tá falando isso porque ele joga muitos joguinhos de computador, ai que delícia. Porque você vê um jogo chamado cyberpunk. Só que a palavra cyberpunk ela já é muito mais antiga. Nós temos sailpunk, cyberpunk, steelpunk e tem uma outra lá que eu esqueci o nome. Então o cyberpunk ele condiz basicamente o seguinte, ó. Toda a tecnologia que você tem, ela é despojada de fios. Né? Então a gente é obrigado a usar fios, Nikola Tesla tentou quebrar esse monopólio de fios, né? Inclusive eu tenho a foto da torre ali para você ver a torre de energia livre que existia em 1920, tá? Então simplesmente eles não deixaram. Então nós temos o que? O cyberpunk. A tecnologia evolui, a bateria nunca evolui. Você pode reparar, a bateria nunca evolui e essa fiação nunca evolui. Isso vai continuar até o fim dos confins, tá? Então essa é a tecnologia cyberpunk. Por quê? Porque é para te aprisionar, meu amigo. O cabo do telefone de carregamento cada vez vem mais curto é para te aprisionar mesmo, tá? Isso aí tem um propósito. Então a gente vê essas imagens, são imagens intrigantes, né? E a coisa começa a ficar estranha, inclusive eu peguei isso aqui de um blog russo, quando de repente você olha para essa escultura e fala, pô, peraí, isso parece um foguete, cara. Isso parece um foguete. E simplesmente tá lá os egípcios com, né? Aí você fala assim, esse gordinho ele tá viajando. Esse cara é louco. Fumou um beck, né? Então olha só. Aí os caras falam assim, tá viajando, tá? Lá
dentro, né, das pirâmides do Egito, tem os hieroglifos, né? Olha que os caras bateram foto. Tá vendo aqui, ó, esse círculo aqui? Lá dentro das pirâmides do Egito, né? Olha só o que os caras bateram foto, né? Mano, que delícia. Pirologia. Pirologia. Ah, que delícia. Então simplesmente você olha aqui de repente, e deixa eu pegar a imagem um pouquinho melhor aqui, só para você poder ver. Você olha aquela lapidação e fala, meu, como é que pode? Como é que os egípcios sabiam disso? Aí tu olha, por exemplo, aqui, ó, olha só, vamos lá. Olha só, descrição de um helicóptero. Os egípcios, tá? Ó, quantos anos? Vai lá, Ramsés II. Vai vendo, quantos anos? Então vai lá, ó, helicóptero. Vamos lá. Um tipo de nave voadora. Um tipo de nave que eu nem sei e tanque de guerra. Há quantos anos? Lapidado no Egito, né? Então vai. Aí quando você olha para isso aqui, aí de repente não fica estranho, né? Oh, os caras, para quem tem tanque de guerra, disco voador, helicóptero, tem um foguete ao de menos, né? Aí você começa a ver que... E eu falo. Isso tudo é programação preditiva. Programação preditiva. Quando eu falo que existem os policiais do tempo que impedem o ser humano de viajar no tempo, porque é perfeitamente possível, mas tem algo que impede de viajar. Então é como se fossem os policiais do tempo. Os caras pensam assim, esse doidinho pegou do Rick e Morty. Por quê? Porque os caras que são ocultistas e criaram esse desenho têm as mesmas informações que eu tenho, ou tinha, né? E simplesmente eles vão lá e constroem aquele anime. Aí quando eu falo de policial do tempo, é igual o YouTube, meu amigo. É igual o YouTube aqui. Igual o YouTube. Se o meu canal fizer 15 mil de visualização com esse vídeo e tiver um outro cara que fez 50 mil com o mesmo vídeo, o gado vai pensar assim, nossa, Humberto Volts copiou do cara. Por quê? Porque aquele cara tem mais audiência. É sempre assim, quem tem mais audiência foi o cara que construiu a hipótese primeiro. É sempre assim, meu amigo. É sempre assim. Então simplesmente é o que eu falo pra vocês. Tem coisas que não tem resposta hoje em dia. E eu fico olhando e falo, meu, como é que isso aqui aconteceu no passado? Aí eu falo para as pessoas que nós vivemos em guerra. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, as pessoas não percebem. Então vamos continuar para você poder entender. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, é o seguinte, tá? Em todo canto do planeta existem montanhas, existem pirâmides subterrâneas, tá? Todo canto. Se você está morando em Minas Gerais, no Pará, Ceará, qualquer canto que tu for, meu amigo, tem pirâmides ocultas, são pontos energéticos. Eu não sei como é que os caras arrumavam com energia com isso aí, tá? Então simplesmente tem montanhas ocultas. Por exemplo, aqui, ó, de repente tem uma foto, uma montanha. Ah, foi a natureza. Então onde quer que você vá, tem montanhas que são assim intrigantes, tá? Intrigantes. Montanhas que são bem intrigantes, tá? E eu falo com as pessoas parecem não entender. Aí nós chegamos aqui, ó, vai vendo, né? Isso aqui, se não me falha a memória, é dos maias, tá? Olha só essa imagem. Aí de repente você assiste Star Wars, aquele Luke, sei lá, Jedi, aquele menininho, quando ele é pequeno e ele vive cativo num planeta, né? Aí tem uma corrida de carros, que delícia, corrida de carros espaciais. Aí você assiste aquela corrida e quando você olha para essa imagem você fala assim, alguém fez. Sendo que eles tiraram de referência. Então olha para tu ver o tipo de equipamento que esses caras tinham no passado. Olha para tu ver a turbina que esses caras tinham. Meu irmão, isso aqui é um nível de tecnologia que nós não temos hoje. E dificilmente vai ter se continuar assim. Porque as pessoas dizem para você que nós estamos evoluindo, né? Evoluindo. Inclusive a cultura que eu fui espírita durante 22 anos, glória a Jesus, estou livre disso aí, falava que o ser humano está evoluindo. Aí eu perguntei para um cara, meu, você é espírita? Eu sou. E por que tá uma merda esse planeta? Só piora. Ah, porque lá no umbral, lá os caras estão decidindo não levar... Ah, pô, banho. E aí simplesmente isso aí, tá piorando. Então olha só, os caras há 3.000 anos, eles tinham um tipo de máquina, tá? Que provavelmente funcionava algum tipo de energia nuclear. E não me pergunte, não sei, e é alguma coisa que funcionava. E aí, o que nós temos hoje? Qual que é o grande ápice do hoje? Hoje é o TikTok. E aí? Qual vai ser? Exatamente. Então essa é a grande evolução humana.
Então o ser humano só está degradando. A verdade é essa, o mundo está virando um inferno. Aqui eu gostaria de convocar para tirar o nome Terra e colocar Purgatório, que aqui está um inferno. Eu odeio viver com gente burra. Então simplesmente está virando um inferno isso aqui. O ser humano está cada vez pior, ninguém mais quer saber de estudar, ninguém mais quer saber de ler livros, e tudo é dinâmico. Então simplesmente você olha para você e fala, como é que os caras construíram isso aí? Então vamos lá para a gente continuar, né? Vamos para a gente poder continuar. E tem muitas e muitas imagens. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, olha só. Vamos lá. Os egípcios com energia elétrica. Olha que delícia. E isso aqui, até o Discovery Channel, que é o maior abafador de casos, né? Quando eles fizeram os documentários da G2, eles simplesmente colocaram lá, não, o cara ou simplesmente perdeu a guerra. Não, ele não foi para a Antártida com o navio e parou na Argentina, não. Ele não fez um reabastecimento, não. Depois não teve uma operação militar entre a Rússia e os Estados Unidos para tentar buscar apreender o Adolf, não. Lá na Argentina, lá na Antártida, tomaram um pau. 2 navios cargueiros foram dizimados. Depois veio um tratado das Antártidas. Não, verdade, né? Então o Discovery Channel é o maior abafador de casos. E aí, meu amigo, até o Discovery Channel, que é abafador de casos, reconheceu que os egípcios tinham energia elétrica. Falou, há muitos anos atrás. Então, olha só o conceito que eles tinham de energia elétrica, tá? Isso, os egípcios, tá? Vamos continuar para você poder ver aqui. Olha só essa imagem aqui, tá? Eu não gosto desses caras que ficam colocando o site deles em cima da foto, não. Porque esses caras não são donos dessa foto. Essa foto é uma foto pública, de um monumento que tem milhares de anos. E quando o cara coloca a foto do nome dele assim por trás, é como se ele fosse dono, né? Então olha só, tá lá. Isso aí, se não me falha a memória, pelo tipo de desenho, é Império Romano. Não posso afirmar, tá? E aí, olha lá, a mulher está segurando um tipo de aparelho que parece um notebook, né? Um laptop e tal, com 2 entradas. Eu falo, meu, como é que pode isso aqui? Há tanto tempo, como é que pode alguém, há milhares de anos, desenhar isso aqui? Pois é, então a coisa começa a ficar estranha. Aí eu falo para as pessoas que você, de repente você encontra essas estátuas maias, astecas, esse aqui eu não sei se é japonesa, homens dentro de roupas espaciais. Pois é, então parece que já se tinha bastante tecnologia no passado. E claro, né, energia livre. Isso aqui é só alguém que fez ilustrando, tá? Mas é energia livre, Nikola Tesla, tá? Isso já tinha no passado. Então vamos lá. 5.000 anos de evolução, né? Eu não sei se isso aqui é indiano, essa imagem, mas olha só, olha a cabeça dos caras. Os caras desenvolveram algum tipo de mobilete, sei lá o que é isso aqui. E, meu, é exatamente o que nós temos hoje como mobilete, como patinete. Olha pra tu ver, 5.000 anos de evolução, né? Então assim, a coisa fica bastante estranha. Aí eu falo assim, meu, o governo é sempre o mesmo, é o Egito, né? Então olha só, esse aqui é o símbolo da dinastia, vou chamar de dinastia porque eles dominaram o mundo, né? Mas dinastia egípcia, tá? Olha lá, 6.000, isso aqui é 6.000 anos atrás, mas é mais ou menos 5.000 anos, tá? 6.000 anos atrás, a única cidade que existia era Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, tá? Tirando Jericó, que veio de Caim, veio essa galera toda, o Egito não é tão velho como o pessoal pensa. E aí, tá, olha a imagem, exatamente a mesma imagem. Semelhança, né? Semelhança. Eu falo, meu amigo, Estados Unidos, Israel, China, o que você quiser, Rússia, Brasil, todos eles prestam conta para um governo que nós não conhecemos, né? Ou como é que você ataca uma coisa que você não conhece? Pois é, então é uma coisa bem intrigante, né? E claro, aquilo que eu venho falando, né? O processo de hibridização, né? Isso aqui tem muito a ver com os egípcios, tá? Egípcios, né? Que é um processo que eles usavam um tipo de aparelho para fazer o processo de hibridização. Inclusive, até tem uma imagem ilustrada aqui, que eles usavam esse tipo de árvore para criar animais, né? Cavalos com asas, esse tipo de hieroglifo ficou famoso, aquele hieroglifo de leão. Eles usavam esse composto, não sei se usavam isso aqui também, mas era essa árvore responsável pelo processo de hibridização. Então era daí que saíam os gigantes de 2, 3 km de altura, tá entendendo? Então assim,
o que os caras faziam. Como que eles faziam, não me pergunte, né? Tudo que foi no passado foi oculto, né? Inclusive, olha isso aqui. Eu falo pra você, meu, pra que alguém vai gastar tempo construindo isso aqui? No meio de uma rocha. É o que eu digo, é uma tecnologia que os caras tinham, e inclusive teve um cara que desapareceu. Assim, ele falou muita coisa. O militar americano, ele falou algumas coisas e sumiu, nunca mais apareceu. Eu não sei se ele sumiu ou né? Mas ele falou o seguinte, que os anjos que estão no céu, né, esses que vieram para a Terra e não foram presos ainda, eles tinham uma tecnologia laser que modelava as coisas a laser. Né? Um monte de laser ao mesmo tempo, milhares e modelando as coisas. Eu não sei se era pelo poder da mente, o que esse cara fazia? Então ele falava o seguinte, que pelos registros antigos, os anjos construíam cidades em 2, 3 dias. Então simplesmente ele falou o seguinte, as pirâmides do Egito não foi algo de 1000 anos, foi algo de 1, 2, 3 dias. Porque eles tinham essa tecnologia do passado. E eu fico me perguntando, meu, só pode ser. Porque, olha isso aqui, olha o nível de detalhe disso aqui, esculpido numa rocha. Olha o nível de detalhe. Isso aqui veio a se denegrido com o tempo, né? Geralmente na parte que o ser humano encosta. Mas olha o nível de detalhe isso aqui, né? Arábia Saudita. Então olha para você ver as coisas que vão aparecendo. Aí o pessoal fala, não, mentira, né? E o que você me diz desse machado com mais de 1000 metros de comprimento? E aí? Que delícia! Então olha só para você ver. Eu não sei o que aconteceu. Provavelmente esse gigante ficou apavorado que deixou o machado dele em ofício. Então olha só, isso aqui é um machado, meu amigo. Eu não consigo ver como outra coisa. Olha isso aqui. Você acha mesmo, você pensa comigo, você acha mesmo que a mãe, natureza, vai desenvolver isso aqui? O Humberto Volts daqui a 1 milhão de anos vai criar um canal no YouTube para encher o saco da natureza e dos hereges. Então vamos trollar o cara, vamos deixar uma imagem como se fosse um machado. Né? Inclusive as duas rochas, tanto a de cima quanto a de baixo, são composições diferentes, vieram de lugares diferentes. Essa rocha, óbvio, está aqui presa, mas aqui veio composição diferente. Um machado gigante, para que um machado gigante? Primeira pergunta, para quê? Aí eu falo, as árvores eram imensas. Você conhece como montanha hoje, era árvore. É como se rapasse a árvore do meio. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então eram umas coisas, deixa eu pegar essa imagem aqui, que você já vai entender e a gente continua, tá? Deixa eu ver se eu salvei essa imagem, eu tenho o costume de não salvar. Salvei. Olha só pra você ver. Será que a mãe natureza fez uma montanha retinha assim mesmo? Será que foi? Será que não foi um tipo de gigante com esse tipo de machado? Então são coisas estranhas, né? Então assim, aí você fala assim, mas não, isso aí no passado não existia, né? Deixa eu pegar essa imagem aqui só pra te mostrar. Isso aqui, ó, é uma imagem real, não é fake, tá? O cara simplesmente está do lado da árvore e ele não queima. Ele é louco, né? Eu não faria isso nunca. Mas o núcleo da árvore está queimando e todo o exterior da árvore não está queimando. E o cara não sabe explicar, porque ele não vê um fogo ali. É como se fosse um plasma, uma energia desconhecida. E aí isso fica estranho quando a gente tem árvores que simplesmente queimam de dentro para fora. Não faz sentido isso aqui. Isso aqui faz sentido para você? Uma árvore queimar de dentro para fora, queimar de dentro para fora. Né? Então esse é o nível de tecnologia militar que os caras têm hoje. Ó, com certeza é experimento militar do exército americano, lá na Flórida, sei lá que é onde, dos Estados Unidos, os caras queimando árvore, só para ver o nível de tecnologia deles. Aí os caras vão lá e batem foto. Meu, como é que queima uma árvore de dentro para fora? Como é que o cara consegue fazer isso aqui? Eu não sei, eu não faço nem ideia. Tá? Isso aqui para mim seria inimaginável, né? Isso aqui para mim só mostra uma coisa, tecnologia. Aí tem alguém que capturou, né? Alguém que capturou o fogo vindo do céu, né? Deus, né? Você acha que Deus fica brincando, né? Tá. Os anjos brincam, tá? Mas Deus não. Aí olha só, é aquilo que eu falei, né? No passado, peraí que a imagem saiu. No passado eram árvores, tá? E aí foram cortadas. Novamente, tá? Imagens esculpidas, né? No meio do lugar, tá? No meio do lugar, imagens esculpidas. Fala, meu, como é que alguém esculpiu um leão, né? Parece até que esse leão
estava vivo e ficou petrificado, né? É uma coisa interessante. Depois você assiste um anime chamado Dr. Stone, para você entender sobre petrificação. Ah, tá usando anime como referência. Programação preditiva, meu amigo. Os caras que fizeram aquele anime já tinham informações antigas e estão repassando, só isso. Então vamos lá. Aí, né, tem alguém que fez uma animação, né, sobre os Nephilims, né? Então eles começam lá, eles caem por falta de ar, né? Depois eu explico sobre isso. E, né, vai deteriorando, né, até virar aí, né, uma montanha, tá? Que é vulgarmente usada para as pessoas. Vamos lá. E de repente uma garota, né, olhando a marca de um pé gigante, né? Pois é, numa rocha. Então nós temos essas tecnologias, inclusive tecnologias hoje avançadas, tá? Hoje o exército está assim, avançado com tecnologia. Então nós temos aqui, ó, é aquilo que eu falei, ó, olha só, uma civilização petrificada, cidadãos. Aí tem uns retardados aqui do NetGeo, uma coisa que fala assim: não, esses caras foram petrificados devido à larva do vulcão. Meu amigo, se você botar a larva do vulcão, você vai ser petrificado ou você vai ser derretido? Pensa um pouco. Você tá lá, você joga uma bola, não uma bola, mas joga um objeto lá, um violão, alguma coisa. Vai ser petrificado? Você acha mesmo que jogar um porco ali vai ser petrificado ou vai ser derretido? Vai ser cozinhado e derretido? E os caras falam, não, a larva do vulcão petrificou, né? E aí eu falo pra vocês, como é que pode uma civilização inteira? E me parece que os caras estavam andando. Eu falo. O ser humano sempre foi gado, sempre foi alimento de Nephilim. Você tem que agradecer a Jesus Cristo pelo que ele fez. Tem que agradecer. Esses seres odeiam Jesus porque eles estavam se passando por deuses aqui. Jesus veio, ó, e pau nesses caras. Veio pelo dilúvio, veio como homem encarnado e simplesmente deu pau nesses caras. Então, olha só, olha pra tu ver. Parece que o ser humano, em rebanho, tá? Me parece que o ser humano era cultivado e rebanho, tá? Essas imagens de pessoas petrificadas tá cheia na internet, é só você pesquisar. E é aquilo que eu venho falando. Isso aqui, obviamente, virou público, né? Mas, olha que coisa interessante. Por que você não pode escavar? Olha só, isso aqui está abaixo da terra. De repente você começa a fazer um poço artesiano, alguma coisa na sua casa, tudo depara com um monumento desse. Tá entendendo? Por isso que você não pode escavar o subsolo da terra. Isso o mundo inteiro tem essa lei. Então, por exemplo, olha só coisa interessante. Aqui, alguém começou a escavar e encontrou esse monumento, tá? Como devia ser um monumento qualquer, ninguém nem aí. Mas dependendo do monumento, os caras não deixam não, eles cobrem. Eles cobrem e constroem algo em cima, tá? Então, olha que coisa louca, né? Eu falo, meu, é um trem assim, absurdo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui. Tem mais imagem pra mostrar pra vocês, tá? Só tô vendo aqui se eu já falei daquelas imagens antigas. Tá, aí eu cheguei aqui e eu falei isso aqui, ó. Essa imagem, alguém colocou 1916, mas ela é mais antiga, tá? Isso aqui foi no Brasil, se não me falha a memória. Olha só, um tipo de mobilete elétrico, né? Uma tecnologia, o cara colocou em 1916, mas é mais antiga, tá? Como é que pode isso aqui acontecer? Como é que pode, né? Naquela época, né? Aí os caras falam, isso é fake, isso é fake. Como é que pode essas tecnologias no passado? Como é que pode, há 100, 110 anos atrás, os caras terem esse tipo de aparato, mobilete elétrico? E isso aí é oficial. Como é que pode os caras terem isso aí no passado? Então você começa a ver aqui, ó, post office, tá? São os policiais do passado. E os caras faziam a ronda com esses equipamentos que eram, de certo modo, elétricos. Na equação não bate, né? Então você vai vendo e vai falando, meu, como é que pode? Aí fala, não, isso aí é mentira, né? É mentira. Como é que pode, né? Então assim, os caras tinham... aqui parece que até montagem, mas essas imagens aqui são reais, tá? Essas aqui são reais. Inclusive, eu já falei sobre essa tecnologia. Os caras, tipo, um tipo de tecnologia que eles estavam desenvolvendo no passado é assim, inexplicável, tá? Um tipo de tecnologia desenvolvida no passado. Aí eu falo para as pessoas, cara, que é isso, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem, olha só. Meu irmão, isso aqui foi aonde? Tá? Acho que foi isso, não me fala. Aqui, ó, França, né? A gente vê ali a Torre Eiffel. Olha só, olha para essa imagem aí. Olha só para essa imagem.
1900, olha para tu ver, 1900 e 2017. Olha só, o mesmo lugar. Mesmo lugar. Olha só a diferença. Se é que foi 1900 mesmo, não foi mais para trás. Falei, meu, por que tantas mudanças? E olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só a arquitetura. Isso não tem nada a ver com francês, tá? Então, olha só, me parece que teve alguma coisa que aconteceu que assim, os caras refizeram, só sobrou esse canal aqui, ó, mais nada. Então, olha só, e a torre, né? Então, olha só que coisa louca, né? Então, assim, a história vai sendo reescrita, né? Por exemplo, aqui, ó, meu irmão, olha isso. Isso aqui foi também aqui, ó. 1900. Olha essa imagem e olha agora 2017. O mesmo local. Irmão, de uma cidade hiperpovoada com grande tecnologia há 100 anos atrás. E hoje, quando você pega, é isso aí, ó. Que delícia, que delícia. Né? E aí vem aquela coisa que eu falo para vocês. Você nunca lhe ensinam nada na escola. Só lhe doutrinam. Porque ninguém sabe a verdade do que foi o mundo no passado. Ninguém entende porcaria nenhuma. E vão falar que veio do senhor feudal. Senhor feudal. Não vai entender, viu? Então olha só para você ver. Olha o nível de tecnologia que se tinha no passado. Inclusive, só avisando para vocês, isso aqui são pontos energéticos, tá? De energia livre, tá? E olha só o que nós temos hoje, né? Então você vê que, né, sim, inclusive a Torre Eiffel é ponto de energia livre, tá? Então assim, as coisas começam a ficar estranhas. Aí eu fico perguntando, que objeto que era esse que estava aqui? Do lado da Torre Eiffel. Olha isso aqui. Né? Isso aqui tinha energia em abundância. Olha só, Torre Eiffel, 1900. Agora, olha que delícia que ficou, né? Meu, claro que o ponto de perspectiva não é o mesmo, mas você vê aqui a ponte, ó. Meu, como é que pode, né, essas coisas tudo ter sumido? Assim, não tem registro, ninguém fala nada, não aparece na televisão, não tem registro de nada, nós não sabemos de nada, só podemos aqui questionar. Daqui a pouco nem questionar mais pode. Então você fala assim, meu, como é que pode? Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E o povo do passado era uma delícia, que delícia. Olha só, 1923, eu falo pra vocês que o ser humano era gado. O ser humano, desde a constituição do mundo, desde Adão e Eva, sempre foi escravo. Né? Deus deu a liberdade, a coisa mais bela para Adão e Eva. Eles quiseram pecar. Né? Então assim, e dali para baixo, o fruto do conhecimento é a escravidão e a morte. Esse é o fruto do conhecimento. Aí o ser humano sempre foi escravo. Aí de repente tu olha uma imagem que intriga. Por quê? É um cara num apartamento, né, com um tipo de gaiola, para deixar o bebê pegar ar fresco. Babies given fresh air in window cage, né? Ou seja, o bebê está pegando, né, ar fresco de pendurado na janela. Olha que delícia, né? Um tipo de gaiola. Por quê? Porque simplesmente, né, alguma coisa estava sendo ensinada no passado que nós não sabemos, né? E os caras colocando o bebê na gaiola. Que delícia, né? Aí, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, para a gente poder finalizar, né? Vamos lá. Olha só, essa praga foi 1720, 1820, 1920 e agora 2020. Que delícia. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que a mãe natureza, será que o chinês comendo morceguinho, que delícia! Será que ele tem o poder de fazer um vírus letal que mata menos do que o cigarrinho, a cada 100 anos, será que a mãe natureza consegue? Será que a mãe natureza consegue desenvolver a cada 100 anos um processo cíclico de vírus mortal? Ou será que não é algo que foi desenvolvido? Primeiro meu amigo, ó, essa porcaria aí mata menos que o cigarro. Só pra dar um tapa na cara pra você acordar. Menos que o cigarro. Mas ninguém para o trânsito por causa do cigarro. Tá? Tem coisas que eu gostaria de falar, mas eu cansei. O povo é gado e vai ser gado. E pra mim não me interessa. Tá? Não me interessa. O meu papel aqui é te ensinar sobre Jesus. E só, meu amigo. E foda-se o governo vai fazer um rombo. Não quero nem saber. Então simplesmente, olha só. A cada 100 anos, tá? Alguma coisa acontece. E os caras não falam assim, ó, né, once again, mais uma vez, meu tempo começou, né? E aquela máscara de, né, você sabe muito bem que tá vindo. Então a cada 100 anos acontece alguma coisa. Misteriosamente,
Não sei, não me pergunte, eu não sou o senhor do conhecimento, só estou questionando pelas poucas informações que sobraram, como que isso é possível, tá? Então assim, nós temos muitas imagens, coisas assim contraditórias. Depois eu vou falar para você sobre esses seres aqui na floresta, tá? Mas é uma coisa bem complexa de falar. Mas é isso, meu amigo, é tecnologia acima de tecnologia o tempo inteiro, tecnologia, reescrevendo a história o tempo inteiro. Grandes tecnologias, inclusive não essa imagem, mas essa aqui, ó. Vou pausar aqui, porque eu já sei que o meu telefone não vai dar problema se o arquivo ficar grande, tá? Então, basicamente é o seguinte, nós temos referências profundas sobre coisas que tinham no passado. Ao meu entender, no ano de 1900, energia livre, inclusive para o pessoal do conteúdo premium, eu fiz um documentário de 1 hora sobre o Brasil. Não tem esse documentário no YouTube, tá? Ninguém colocou esse documentário no YouTube. Inclusive, eu acho que já tentaram colocar e foram bloqueados. Então, eu coloquei no conteúdo premium, tá? Mostrando fotos do Brasil, Rio de Janeiro mesmo, irreconhecível. E assim, coisas que aconteciam no passado, tá? Recomendo que você dê uma olhada. Então assim, ao meu entender, alguma coisa aconteceu há 100, 150 anos atrás, que fez com que essa civilização se dispersasse. Grande tecnologia, energia livre, tinham coisas estranhas acontecendo, mas foi dispersa, nós nem sabíamos o que aconteceu há 100 anos atrás. Então assim, é isso que eu quero falar para você, são coisas assim surreais, tá? Eu vou só virar isso aqui para você poder ver, só para você poder entender. Tudo é gambiarra, tá? Eu faço gambiarras. Então simplesmente, ó, é aquilo que eu falei para vocês, são tecnologias estranhas, tecnologias assim, são coisas que aconteciam no passado, que é difícil de explicar. Por exemplo, como que pode uma mãe no hospital tá com uma máscara dessa recebendo um filho com isso aqui? Assim? Como é que pode? Então, tem coisas assim no passado que era difícil de explicar. Tecnologias completamente difíceis, inclusive de explicar. Olha só, deixa eu pegar aqui, só para você ver. Então assim, coisas completamente difíceis de explicar. Vamos lá? E eu queria falar disso aqui para vocês, mas todo mundo que falou nos Estados Unidos perdeu o vídeo, tá? Então não vou poder falar para vocês. Mas é algo que foi desenvolvido para pegar a Nephilim, tá? Só para te avisar, caseiro. Então assim, são tecnologias que existiam no passado, né? Obviamente. E são coisas assim surreais mesmo, tá? Você fala, meu, como é que pode, né? Então basicamente, tá? Só para voltar aqui. Basicamente é isso que eu falo para vocês. É isso que eu venho falando aqui para vocês. Os caras chegam na escola, botam um professor doidão, sempre um professor de geografia ou de história tem um caso com isso aqui. Aí o cara pega aquele formato da Terra, que eu não posso nem dizer mais aqui. Ah, tá vendo? Esse povo do passado aqui, ó, esse povo do passado aqui, ó, acreditava nessa Terra. Aí a criançada ria. Aí de repente ele falava assim, ó, tá vendo? Isso aqui foi a história da humanidade, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não sei o quê. Há 100 anos atrás, com tecnologia de energia livre, escute bem o que eu estou te dizendo, se há 100 anos atrás os caras tinham energia elétrica livre, porque tem outros tipos de energia, como eu mostrei no vídeo passado, atômica, tá? Os caras já tinham energia livre há 100 anos atrás. Lá no meu conteúdo premium eu mostrei o bonde brasileiro sem fiação, funcionando, entupido de gente. Ah, mas botava energia nos trilhos, ah, que delícia, nos trilhos, né? Como se ninguém morresse com problemas ali. Então assim, e tecnologias, né? É só você ver a Pedra da Gálvia no Brasil que você já vai entender onde eu quero chegar. Então assim, nós não temos informações condizentes. Se há 100 anos atrás nós já temos uma modificação tão grande no ecossistema, coisa de 100 anos mudou tudo. Quem pode me provar que há 500 anos atrás o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Quem pode me provar isso? Se há 100 anos já mudou completamente o ecossistema. Tá entendendo? Então assim, os caras vão fazer pesquisas no Amazonas, encontram vestígios dos chineses,
vestígios dos vikings, vestígios de não sei da onde. E aí ninguém consegue... Meu, como é que tem tantos povos passaram por aqui? Como ninguém tem uma história, pega uma história mais trouxa de todos e faz acreditar. Se você acredita numa coisa supersônica, no segundo a NASA, a 992 mil quilômetros por hora, em relação ao Big Bang, que também foi inventado, em relação ao Big Bang, 992 km por hora, uma super velocidade, ok? E todas as estrelas no exato alinhamento há mais de 3, 4 mil anos. Que delícia, né? Então eu simplesmente falei, o que aconteceu no passado? O que aconteceu no passado? Por que tanta divergência de informação? E aí eu começo a perceber uma coisa, meu amigo. O problema principal só é um. É essa corja de deuses. Por quê? Você vai estudar os egípcios, veneração a deuses. Os gregos, veneração a deuses. Vai estudar os maias, veneração a deuses. A cultura chinesa, aqueles dragões e os demônios lá, veneração a deuses. Tudo é deuses, deuses, deuses. Aí quando você pega a Bíblia, que retrata a história da humanidade, você vê que esses anjos caíram dos céus com grande poder, grande tecnologia, tá? E foi 1/3 do céu. O que é 1/3 do céu? Eu não sei, cara. Pode ser de 1000, assim, tô estipulando, a 100 bilhões, não faço ideia. E aí simplesmente caiu no céu, esses anjos com poderio e tecnologia. E eles foram repassando essa tecnologia para os povos antigos, repassando como Samyaza passava no passado no Monte Hermon, e ficavam passando tecnologia. E aí gerou essa confusão. Então Deus teve que intervir com o dilúvio. É como eu mostrei para vocês, o ser humano era gado, era alimento. Eles botavam o ser humano ali e comia. Ó, vamos deixar aqui o ser humano aqui uns 2 dias aqui para comer. Era isso, meu amigo. Você tem que agradecer a Jesus Cristo. Você não faz ideia. Se pudesse mostrar para você o que era o mundo no passado, que eu creio que seja assim, e eu acredito, você vai ficar louco. Porque já na Bíblia já falava sobre os giburins, seres devoradores de homens. E aí eu falo uma coisa para vocês. Cristo teve que intervir com o dilúvio. Você consegue entender a necessidade do dilúvio? Aí resetou tudo. Aí deu oportunidade para o ser humano. Aí esses seres perderam os corpos. E Cristo chama na Bíblia em Mateus como maus espíritos. Porque Cristo ele diferencia a palavra maus espíritos de demônios. Porque demônios são os anjos rebeldes. Agora maus espíritos são os filhos deles. Os giburinhos, né, filins que perderam o corpo e estão vagando na terra. Então é isso que eu falo. Quanto mais você estuda a história da humanidade, mais desconexo as coisas vão ficando, mais você entende que tem referências bíblicas, mais você entende que tem alguma coisa relacionada a anjo caído. Por isso aquele filme, que também é programação preditiva, chamado A Tumba do Diabo, ele fala no final do filme, olha, isso é o exército americano falando lá numa base subterrânea na Arábia Saudita, falando assim, olha, a única guerra que de fato existiu e a única guerra que de fato existe é os anjos caídos contra a raça humana. É a única guerra, tá? Nenhuma outra foi guerra. Tudo aquilo ali foi história da carochinha. A única guerra que existe. Então é isso que eu venho falando para vocês. Essas coisas, elas vêm assim acontecendo. E aí você entende. Aí, por exemplo, tu pega a Bíblia e fala, meu, como é que Josué, Moisés, na Bíblia, você pode pegar Êxodo lá que você vai ler, Êxodo e Levítico, tá? Pode pegar que você vai ver. Como é que Josué batalhava com gigantes de 60 metros? Como é que um velhozinho de 70 a 80 anos batia de frente com um gigante de 60 metros? Que poder que esse cara tinha para isso? Como é que os caras com um tipo de equipamento derrubaram muralhas? Como é que Moisés abriu o mar no meio? É o tempo todo, meu amigo. Intervenção divina de Deus. É o tempo todo a tecnologia dos anjos que não caíram, ajudando a raça humana. Da mesma maneira que esses anjos caídos nos querem para destruir, existe uma equação do outro lado de Deus e seus anjos para fazer com que a gente seja salvo. Teve a disputa do corpo de Moisés, teve não sei o quê, teve Cristo que foi no inferno pregar, teve um monte de coisa que você não faz ideia. Então tudo que eu posso dizer, porque nós não sabemos, ninguém sabe a verdade.
Só uma pequena elite mundial conhece a verdade, nós nem conhecemos, nós nem sabemos o que aconteceu há 100 anos atrás, que dirá os 5.000 e tantos anos atrás. Então tudo que eu posso te falar é Cristo, só tem um caminho, Cristo. Não tem outro, porque é esses anjos contra a gente. Pelos frutos vos conhecereis. O fruto dessas civilizações avançadas era sacrifício, ocultismo pesado. Tecnologia e ocultismo andam juntos, por isso que a serpente falou com Eva: no dia que comer essa fruta, seus olhos se abrirão. E saberás por quê? Porque o conhecimento é fruto do ocultismo. Não é o conhecimento divino de Deus. É o quê? É usar esses aparelhos tecnológicos. Você recebe tecnologia em troca de sacrifícios. Deus, ele obviamente colocou a árvore do Éden para que o ser humano futuramente pudesse comer dela. Mas obviamente que Deus estava ali testando o ser humano. Tá? Sabendo Deus que tudo já iria acontecer, Deus já tinha um plano com Jesus. Porém, o que eu quero que você entenda é que toda essa história só faz sentido se você entender que não é demônio, que não é extraterrestre, que não é viagem no tempo, mas sim anjos tentando se passar por deuses. E Deus o tempo todo, quando Deus percebe que a raça humana vai deixar de existir, quando Deus percebe que esses seres estão multiplicando a maldade no mundo, Deus reseta a sociedade. E aí vai criando cataclismas, e vai resetando a sociedade. É isso que eu penso. Não tenho nenhuma informação a mais que isso. Então é isso que eu penso. Só que agora é o juízo, né? Nós estamos na era do juízo, pelo menos é o que eu acredito. Nós estamos na época do juízo. Então, assim, mais importante do que tudo na sua vida, na minha opinião, é aceitar Jesus, meu amigo. Não tem outra. Você quer pagar para ver no final? Porque se você for pagar para ver, pode ser que você não goste da realidade. Então é isso que eu falo para vocês, porque esses seres não entregavam tecnologia de graça. Era um inferno. É só você ler a história anciã dos maias. Os caras, comendo, né? Nem vou falar aqui. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A ideia era sempre poder te ajudar aí, a entender um pouco mais sobre o mundo. Quanto mais você aprende, menos você entende sobre o mundo, não é verdade? Mas pelo menos você está indo pelo caminho certo. Porque na ausência da sabedoria, você começa a buscar a Deus. E é isso que eu quero que você faça, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.